Os repatriamentos, contudo, não foram constantes, o que coloca a questão se, em outros momentos, os libertos africanos não chegaram a ganhar a condição de cidadãos brasileiros. Esse ponto é tão mais importante quando se leva em conta os critérios estabelecidos em 24 para o acesso à cidadania política. O projeto de 23 reconhecia 3 graus diversos de habilidade política, estabelecendo que os direitos políticos consistiam em ser membro das diversas autoridades nacionais e locais e em concorrer para a eleição dessas autoridades. Havia, portanto, diferentes graus de habilidade, que iam do ser apenas votante até o ser habilitado a ser eleito. As eleições eram indiretas, elegendo a massa dos cidadãos ativos os eleitores e os eleitores os deputados igualmente aos senadores. Primeiramente, estipulava-se que haveria uma votação nas assembleias primárias ou de paróquia. Nesta eleição, os votantes escolheriam os eleitores aos quais era dado, finalmente, escolher deputados e senadores. Eram cidadãos ativos para votar nas assembleias primárias todos os brasileiros ingênuos e libertos nascidos no Brasil, maiores de 25 ou maiores de 21, se casados ou bacharéis, com um rendimento anual líquido mínimo. Tal rendimento deveria ser o equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca, provenientes de bens de raiz, comércio, indústria ou artes, fossem os bens de raiz próprios, foreiros ou arrendados, donde o apelido do projeto de Constituição da Mandioca. Estavam excluídos de votar os libertos que não fossem nascidos no Brasil, a não ser que tivessem patentes militares ou ordens sacras, os cacheiros e também os jornaleiros, independentemente de alcançarem ou não o rendimento anual de 150 alqueires de farinha. Poderiam votar na eleição dos deputados e senadores todos aqueles aptos a participarem das assembleias paroquiais, contanto que tivessem rendimento anual de 250 alqueires. Estavam excluídos todos os libertos, nascidos no Brasil ou não, bem como os brasileiros nascidos em Portugal, que não tivessem 12 anos de domicílio no Brasil ou fossem casados ou viúvos de mulheres brasileiras. Para se candidatar a uma deputação ou ao Senado, a exigência de renda subia ainda mais, 500 alqueires no primeiro caso e 1.000 alqueires no segundo. A Constituição de 24 manteve a eleição indireta e o voto censitário. A diferença fundamental, contudo, é que a renda anual mínima não mais seria marcada em alqueires de mandioca, mas em R$1.000. Aos votantes era exigida a renda de R$100.000, aos eleitores R$200.000, deputados R$400.000 e senadores, finalmente, R$800.000. A exclusão dos libertos era mantida. A exclusão dos libertos como eleitores, eles podiam ser votantes, mas não se fazia qualquer menção ao tempo de moradia dos portugueses no Brasil. Omissão essa que reforçava a posição política de um grupo normalmente visto como de apoio do imperador. A determinação da renda em R$1.000 teve o efeito de ampliar a participação eleitoral no Império. Primeiramente, vale destacar que o valor de R$100.000 era extremamente baixo, se tornando cada vez menor à medida que os anos passavam e o Brasil sentia o peso da inflação. Além disso, em 1824, não mais estavam excluídos os caixeiros ou jornaleiros, uma vez que a renda poderia advir de bens de raiz, indústria, comércio e empregos. Mesmo depois de 1846, após a aprovação da primeira lei eleitoral, quando o requisito mínimo passou a ser computado em prata, equivalendo mais ou menos ao dobro, houve uma mudança do padrão ouro para o padrão prata, a quantia, como mostra Maria Odila Leite da Silva Dias, continuava a ser irrisória para a época, mantendo-se uma grande participação da população nas eleições primárias. Não foi só a determinação dos valores em moeda, se comparado ao projeto de 23 à Constituição de 24, que tornou a participação mais acessível. Em 1823, para ser deputado, não só era necessário ter rendimento anual de 500 alqueires de mandioca, como se exigia que o potencial candidato fosse proprietário ou foreiro de bens de raiz rurais ou urbanos, ou então dono de embarcações, fábricas, indústrias ou de ações no Banco Nacional. Ou seja, estavam excluídos de se candidatarem à deputação todos aqueles que obtivessem renda anual compatível, mas por meio de comércio ou empregos. No caso de candidatos ao Senado, além de um rendimento dobrado em relação aos deputados, era necessário também que tivesse prestado à nação serviços relevantes em qualquer dos ramos de interesse público. Em suma, pelo projeto de 23, previa-se uma restrição à representação, tendendo a concentrá-la na mão das velhas e novas elites que tiravam seu sustento basicamente da propriedade.
enquanto, em 24, pouco importava a procedência do rendimento, fosse para a qualificação do votante, do eleitor, do deputado ou senador. Nesse sentido, apesar de todas as justificadas reclamações em relação à carta outorgada, é necessário reconhecer que ela possibilitava uma participação popular mais ampla do que aquela prevista pelos autores do projeto de 23. No que tange à representação no Império, outra comparação também parece de interesse. Em certos aspectos, em plena Revolução Farroupilha, o próprio projeto de Constituição da República Rio-Grandense de 1843 era mais restrito do que a carta outorgada. Primeiramente, o projeto estabelecia que seriam cidadãos rio-grandenses todos os homens livres nascidos no território da República, estando excluídos, portanto, os libertos. Além disso, dentro do mesmo modelo censitário e indireto de eleição existente no Império, o projeto excluía, mesmo da categoria dos votantes, aqueles que não soubessem ler e escrever. Essa última exclusão, no caso do projeto da República Rio-Grandense, veio a ser transformada em lei do Império em 1881, e ela tinha, de fato, o poder de restringir imensamente a participação da população no pleito. Ainda que, entre 1846 e 1881, 3 grandes leis eleitorais tenham sido aprovadas, elas não alteravam a composição do corpo de votantes e eleitores do país. Visavam antes ao estabelecimento das chamadas incompatibilidades e a tentar garantir a representação da oposição na Câmara dos Deputados por meio da diminuição das circunscrições eleitorais ou então via sufrágio incompleto. Contudo, desde fins da década de 70, já se debatia a necessidade de transformar a eleição indireta em eleição direta. Primeiramente, tentou-se alterar o sistema eleitoral por meio de reforma constitucional, mas, por fim, optou-se fazê-lo por meio de lei ordinária, ainda que essa escolha fosse questionável mesmo para os coevos. É necessário destacar que o problema das eleições era tema recorrente entre os representantes da nação. Muito se dizia acerca da força do gabinete nas eleições, da subrepresentação da oposição e das fraudes eleitorais. Supostamente, a transformação da eleição indireta em direta viria justamente para minorar a incidência das fraudes e da violência nas eleições, uma vez que muitos entendiam que o problema estava no despreparo da população para votar. Ainda que a Lei Saraiva tenha tornado a eleição direta, isso não implicou maior participação da população, ao contrário. Mantinha-se o voto censitário, com um mínimo em R$200.000, mas alterava-se a forma de comprovação da renda, doravante mais restrita e rígida. Além disso, instituía-se a proibição do voto do analfabeto. De acordo com José Murilo de Carvalho, em 1872, antes, portanto, da aprovação da lei que instituía a eleição direta, agora cito, havia mais de 1 milhão de votantes, correspondentes a 13% da população livre. Em 1886, votaram nas eleições parlamentares pouco mais de 100 mil eleitores, ou 0,8% da população total. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. Nessa época, enquanto países como a Inglaterra e a França faziam reformas tendentes a ampliar o público eleitor, o Brasil caminhou para trás, perdendo a vantagem que adquirira com a Constituição de 1824. O mais espantoso, contudo, é que a República não veio alterar esse quadro. Somente na eleição presidencial de 1945, segundo José Murilo, é que compareceram às urnas 13,4% dos brasileiros, número ligeiramente superior ao de 1872. Curiosamente, se a perspectiva da lei de 1881 ou de seus proponentes era minorar o problema da fraude, ela deu aso a um novo tipo de problema, a fraude na comprovação dos rendimentos. Assim, considerando a centralidade da propriedade na definição da cidadania política, vale atentar com mais vagar para algumas diferenças entre o projeto de 23 e a Carta de 24. No projeto, entre os direitos individuais dos brasileiros, constava a inviolabilidade da propriedade. Esse direito era mais bem explicitado em outros 2 artigos. Artigo 20. Ninguém será privado de sua propriedade sem consentimento seu, salvo se o exigir a conveniência pública legalmente verificada. Artigo 21. Neste caso, será o esbulhado indenizado com exatidão, atento não só ao valor intrínseco, como o de afeição, quando ela tenha lugar. Na Carta de 24, a questão da propriedade vinha mencionada no último título, das Disposições Gerais e Garantia dos Direitos Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros, em seu 22º parágrafo. É garantido o direito de propriedade